Olá, meu nome é Carlos Eduardo e vou falar sobre o estudo do problema da reação de radiação na eletrodinâmica clássica, sob a orientação do professor Manuel Messias Ferreira Júnior. Neste estudo de iniciação científica, buscamos realizar uma sólida introdução aos princípios da eletrodinâmica clássica, passando pela radiação eletromagnética, com o intuito de discutir e explicar o efeito da reação de radiação na eletrodinâmica, com o objetivo de fundamentar os estudos básicos, permitindo uma aplicação a ambientes mais avançados. As equações de Maxwell, juntamente com a força de Lorentz, descrevem completamente a dinâmica de uma partícula carregada em um sistema eletromagnético. Porém, o seu conjunto de soluções não é trivial resolver. Para isso, vamos introduzir o conceito de potenciais eletromagnéticos. Pelas propriedades do cálculo vetorial, juntamente com a lei de Gauss do magnetismo e a lei de Faraday, os campos elétricos e magnéticos podem ser escritos em termos dos potenciais, conforme a equação 6. Substituindo tais transformações nas outras equações, obtemos duas equações de ondas acopladas, conforme indicado na equação 10. Vamos utilizar uma transformação de calibre para simplificar tais equações. As transformações de calibre são um conjunto de mudanças locais de coordenadas de modo a deixar as equações invariantes. No nosso caso, usaremos o calibre de Lorentz, que consiste em fazer a condição que C igual a zero, de modo a desacoplar as equações 12, cuja solução da equação de onda, obtida pelo método da função de Green, está na equação 13 e 14, na qual utilizamos a função de Green de retardo nesse caso. Os potenciais de Linear-Wiricher são potenciais eletromagnéticos obtidos a partir de cargas pontuais, conforme consideraremos a partir da condição na equação 15. Utilizando a solução da função de Green de retardo obtida anteriormente e a equação 15, obtemos que os potenciais de Linear-Wiricher são apresentados na equação 18, na qual vamos agora obter seus respectivos campos. Uma vez obtidos os potenciais, usamos aquela relação número 6 para obter os campos eletromagnéticos, nesse caso, os campos de Linear-Wiricher, que são exibidos na equação 19 e 20. A radiação eletromagnética pode ser gerada por diversos tipos de densidade de carga e corrente. Neste caso, vamos considerar apenas cargas pontuais, no qual os campos a serem considerados será o campus de Linear-Wiricher. Como estamos interessados em radiação a pontos muito distantes da fonte, o único termo contribuinte do campo elétrico de Linear-Wiricher será o considerado campo de aceleração, como visto na equação 22, na qual consideramos apenas o limite de baixa velocidade, ou seja, quando beta tende a zero, obtemos a equação 23, na qual podemos definir a potência de radiação conforme a equação 25 e, integrando sobre o ângulo sólido, obtemos a conhecida fórmula de Lamour na equação 26. Na qual usaremos para obter a reação de radiação. Sabendo da mecânica clássica que a potência de uma força é dada pelo produto escalar da força pela velocidade, associamos a fórmula de Lamour como o produto de uma força de radiação pela velocidade, como visto na equação 29. Para resolver essa equação, vamos considerar um movimento cíclico, na qual a velocidade da partícula e sua posição são iguais em dois instantes de tempos distintos, t1 e t2, de modo que podemos integrar neste intervalo, conforme a equação 30. Fazendo uma integração por partes nesse intervalo, obtemos a chamada força de Abraham-Lorentz na equação 32, em que, usando a segunda lei de Newton, obtemos uma equação de movimento que a solução é da aceleração indicada na equação 33. Podemos notar que a aceleração apresenta o termo divergente exponencial que cresce com o tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, a partícula acelera infinitamente, sem violar o princípio da conservação de energia, pois essa fórmula foi deduzida a partir da fórmula de Lamour. Iremos agora fazer uma aplicação considerando uma partícula conforme uma esfera carregada, similar ao modelo do elétron proposto por Lorentz. Para este modelo, vamos considerar que a partícula está em repouso no tempo atual, que a velocidade dos elementos de cargas é não relativística, que os campos gerados pelos elementos de carga são produzidos pelos campos de Linear-Wiricher, que a carga possui uma simetria esférica e que o resultado não deve depender do tamanho. Para este caso, agora iremos considerar o campo elétrico de Linear-Wiricher completo. E pela condição 2, podemos expandir em série de Taylor os termos constituintes desse campo elétrico em torno do tempo de retardo, conforme indicado na equação 34, na qual o campo elétrico total pode ser obtido realizando a integral devido à simetria esférica da partícula, em que a força elétrica sentida pelo elemento de carga dE é dada pela equação 36, na qual, resolvendo a integral, obtemos que a força total é dada pela equação 37. Podemos notar que a força de Abraham-Lorentz obtida pela fórmula de Lamour está expressa no primeiro termo da equação 37. Também podemos identificar o segundo termo que tem dimensão de massa, porém tem um excesso de 1/3
para satisfazer a relação E igual a mc2. A massa faltante está associada com a energia necessária para tornar o elétron estável, já que a tendência natural seria das cargas constituintes não se mantivessem unidas devido à força de Coulomb. Considerando que uma força externa está atuando sobre a partícula, pela segunda lei de Newton, podemos estender a equação, obtendo a equação de movimento 38. Resolvendo a equação 38, obtemos como solução a aceleração descrita na equação 39. Identificamos nessa equação que o primeiro termo dela possui o termo divergente, conforme apresentado anteriormente, e o segundo termo possui o termo da exponencial proporcional a x menos x0. Uma característica importante da exponencial é que ela decai muito rápido, e a taxa de decaimento é dada pelo valor de x0, que no nosso caso ele vale 6,24 vezes 10 a menos 24 segundos, que para as condições clássicas utilizadas é um tempo muito baixo, em qual nesse cenário o princípio da causalidade pode ser violado, desde que suas consequências não sejam mensuráveis, devido ao princípio da incerteza. Isso pode indicar que seja um problema do modelo adotado, pois não estamos levando em conta nenhum elemento de natureza quântica, como o spin do elétron. Para concluir, nesse nosso estudo nós apresentamos a equação de Maxwell, possibilitando a descrição em termos dos potenciais eletromagnéticos, na qual posteriormente deduzimos os campos de Diller-Nernst, discutimos sobre a potência de radiação e a fórmula de Lamont, possibilitando a descrição da reação de radiação, em que tal formulação mostrou-se consistente com a realidade, pois apresenta uma solução divergente. Posteriormente, estendemos nossos estudos para um modelo mais realista, considerando uma partícula carregada com dimensão. Este modelo também apresentou o mesmo problema da solução divergente como visto anteriormente. Entretanto, novos problemas surgiram, como um termo com dimensão de massa, no qual não satisfaz a relação relativística E igual a mc2 para a massa de repouso, o que pode indicar que o problema está no modelo da eletrodinâmica considerado, pois não leva em consideração efeitos de natureza quântica, como o spin da partícula. Apesar das considerações atuais com outros modelos de eletrodinâmica, a reação de radiação continua sendo um problema em aberto, possibilitando investigações abrangentes em outros ramos da física. Para finalizar, essas foram as referências utilizadas no decorrer deste trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção.